Eu disse a ela, isso pode ser o nosso segredinho. Eu tenho que ir. Tudo bem. Meu Deus. Câmera flagra caso escandaloso. Uma policial de serviço e uma professora casada se empolgaram no campus de uma escola primária, se envolvendo enquanto as crianças ainda podiam estar presentes. Ele foi demitido e ela pediu demissão. O que aguarda esse casal de amantes azarados agora? Este é o escândalo apresentado por Lei e Crime. Eu sou Sierra de Lespe. Um ex-policial do programa Drug Abuse Resistance Education agora está em apuros depois de ter um relacionamento com uma professora casada que não era sua esposa. Mas isso não é tudo. Eles não só estavam tendo um caso, como também se envolveram na escola primária onde ambos trabalhavam. Agora não está claro até onde eles foram, mas de acordo com relatos, houve atividade sexual. No começo, essa policial até negou antes de finalmente admitir. Mas vamos recapitular um pouco e expor tudo o que sabemos sobre o caso até agora. Este é Brian Gilley, um ex-policial de educação para resistência ao abuso de drogas, ou policial do Drug Abuse Resistance Education, do Departamento de Polícia de Lebanon, no Tennessee. Fica a cerca de 50 quilômetros a leste de Nashville. Brian Gilley foi designado para trabalhar na escola primária Castle Heights, onde Shelby Moss lecionava. Brian Gilley e Shelby Moss começaram um relacionamento após uma série de eventos. Também possuímos capturas de tela das conversas para melhor compreender a real natureza desse relacionamento. Por exemplo, alguém mandou: "Bom dia, espero que tenha um ótimo fim de semana, amor. Eu te amo e mal posso esperar para saber do seu final de semana." O outro respondeu: "Bom dia, linda." "Obrigada, eu te amo e tenha um ótimo fim de semana, emoji de beijo." Agora, a conversa parece ser sobre feriados. Uma delas, salva apenas como C nos contatos, escreve: "Você e todos os doces dessa última semana, kkkk." A outra responde: "Kk, não me julgue, eu sou bem pior." A outra então responde: "Vamos tirar uma foto juntas na quinta-feira. Você vai morrer com o meu look." C responde com um emoji de olhos e diz: "Você vai curtir a festa?" Toda a música natalina que ouvimos na sua caminhonete está me deixando no espírito. Sim, estarei festiva. Você, de novo, usou a forma errada de você estar, você vai adorar, kkk. Ah, eu adoro. Nas mensagens seguintes, Gilley e Moss aparentam estar combinando um encontro. Uma delas escreve: "Ok, vou sair agora em vez de passar por vocês e pegar minha caminhonete. Obrigada e amor." A próxima mensagem indo aí: "Ok, cheguei, banco de trás." Mais tarde, na mesma conversa, às 17h28, as mensagens continuam. C diz: "Kendra acabou de me enviar um pedido de amizade. A resposta é: sério?" Em seguida, há uma captura de tela de um pedido de amizade no Facebook. Mas temos mais do que apenas mensagens de texto assim. Na verdade, parte do relacionamento e das interações deles foi registrada em vídeo de câmera corporal. Eu tenho que ir. Tudo bem. Ai, Deus. Veja bem, esse pequeno trecho aconteceu apenas alguns minutos depois que uma aluna do ensino fundamental estava na sala de aula. Este vídeo foi gravado em 29 de agosto de 2024. E o vídeo começa de forma bem normal, mas rapidamente fica embaçado, porque, como você vai ouvir, uma aluna está na sala de aula com Moss e Gilley. É aqui que eu estava sentada antes de eu... Oi. O estudante procurava algo e, ao encontrar, deixou a sala de aula. E isso significa que Gilley e Moss agora estão sozinhas na sala de aula. E elas começam conversando sobre essa estudante e parecem ter uma piada interna sobre outra policial. Acho que esse é o porteiro favorito da Hensley. Sim. Ela me disse ontem, na mesa de fofoca, que eu sou um pouco mais legal, mas não podemos contar para o oficial Henley. Eu fiquei tipo, Ela estava almoçando comigo e falou: "O que a minha oficial favorita está fazendo?" E eu fiquei tipo: então faz ela dizer isso de novo. E ele disse: "Não é assim, ela me apoia." Eu fiquei tipo... É, porque ela me cumprimentou com um soquinho na frente dele e ele ficou muito bravo. No dia seguinte, ela me ignorou completamente. Ontem, ela disse que tinha que me ignorar, mas...
Você é um pouco mais legal. Embora isso possa ser o nosso segredo. Eu disse a ela que isso poderia ser o nosso segredo. Neste ponto do vídeo, Moss diz que precisa ir e Dilly lembra a ela que tem um compromisso, mas ele promete que vai vê-la amanhã. Você realmente tem que ir. Você tem que ir para o seu compromisso. Você tem que ir para o seu compromisso. Você precisa ir. Nos vemos amanhã. Vai mesmo? Acho que te vejo amanhã. Como se eu não fizesse questão de vir te ver. Tá bom. Liga pra ela. Eu vou... É nesta etapa que o desfoque é removido do vídeo e as coisas começam a esquentar. Agora você pode ver Moss por completo, que está vestindo uma camiseta com o nome da escola. Agora ela vai até Dilly, o abraça e o beija. E meio que continua. Ela se afasta, eles riem, mas depois se aproximam de novo para mais beijos. E finalmente Dilly diz que precisa ir embora. Eu tenho que ir? Tudo bem. Ai, meu Deus. Se antes não estava claro que eles estavam em uma sala de aula, agora fica muito evidente quando Dilly sai da sala e vai para o que é, obviamente, um campus escolar. Tudo bem, te vejo amanhã. Como mencionei, o incidente da câmera corporal ocorreu em 29 de agosto de 2024, mas supostamente no mês seguinte, em setembro de 2024, algo mais nefasto aconteceu. Agora, esse incidente não foi registrado pela câmera corporal, mas aconteceu na escola. O incidente ocorreu após as aulas, mas Dilly admitiu que possivelmente ainda havia alunos no campus. Então, Gilly e Moss se envolveram em atividade sexual. Não está claro até que ponto exatamente, mas algo inapropriado aconteceu. Quando Dilly foi confrontado posteriormente, disse aos investigadores que não houve contato sexual enquanto estava de serviço. Mas depois, ele voltou atrás em tudo isso e admitiu o relacionamento, além de dizer que alguns alunos poderiam estar presentes quando aconteceu. Uma investigação da Corregedoria do Departamento de Polícia de Lebanon concluiu que Dilly e Moss tiveram um relacionamento. Em abril, Dilly se pronunciou em uma audiência de descredenciamento. Segundo a Fox 17, ele afirmou: "Fiquei muito envergonhado. Eu sei que errei, mas também impactei aquela comunidade de tantas maneiras. Foi um erro, e isso nunca vai acontecer de novo." No mês seguinte, em maio, a Comissão de Padrões e Treinamento de Oficiais de Paz do Tennessee votou para descredenciá-lo. Isso significa que, a partir de agora, Dilly está proibido de atuar como policial em qualquer lugar do estado do Tennessee, e a proibição é permanente. Moss recebeu suspensão de 2 dias e pediu demissão do distrito escolar em maio. Desde então, o distrito informou o problema ao Conselho Estadual de Educação do Tennessee, que ainda analisa a questão. Então, ainda está para ser decidido se ela vai enfrentar algum tipo de punição por parte deles. O Distrito Escolar Especial de Lebanon divulgou um comunicado sobre o incidente para a emissora local Fox 17. O Distrito Escolar Especial de Lebanon espera que todos os funcionários mantenham os mais altos padrões de conduta profissional sempre. Em dezembro de 2024, fomos informados de que uma professora se envolveu em um relacionamento inadequado com um policial fora do expediente, no campus. O distrito investigou prontamente e aplicou as medidas disciplinares cabíveis, seguindo nossas políticas e procedimentos. Queremos assegurar às nossas famílias e comunidades que levamos todas as preocupações a sério e agimos prontamente para manter um ambiente de aprendizado seguro e respeitoso para todos.
O Departamento de Polícia de Líbano divulgou um comunicado dizendo: ao receber uma denúncia sobre o ex-policial Brian Gilley, nossa equipe se comprometeu a realizar imediatamente uma investigação interna. Durante a investigação, várias questões, incluindo graves violações de políticas, foram identificadas. As violações de políticas também incluíram desonestidade durante a investigação. Esses fatos foram apresentados em uma audiência pós-desqualificação. Embora as ações de Gilley não estivessem de acordo com os padrões ou políticas do nosso departamento, a conduta não foi de natureza criminosa, não envolveu crianças e não ocorreu na presença de crianças ou em sala de aula. Nós mantemos nossos oficiais nos mais altos padrões de profissionalismo e integridade. As ações de Gilley ficaram aquém das expectativas que nossa comunidade exige e merece. Temos muito a discutir sobre esse caso. Vamos chamar nosso especialista convidado de hoje, o litigante Rich Schoenstein. Rich, um dos nossos convidados favoritos, obrigada por estar aqui. Queria começar com uma pergunta um pouco incomum. Quero dizer, ter um caso com um colega de trabalho não é ilegal, mas em que momento isso ultrapassa o limite do que é aceitável e se torna algo mais complicado, como estamos vendo aqui? Bem, veja, eu acho que existe uma quantidade considerável de romances no ambiente de trabalho por aí. Isso acontece. Então, quando fica mais complicado? Bem, a primeira vez que fica mais complicado é quando acontece no ambiente de trabalho. Então, quando as relações acontecem na propriedade do empregador, eu acho que isso é muito mais complicado. Existe uma série de questões que surgem quando você tem esse tipo de relacionamento no ambiente de trabalho, especialmente se há um desequilíbrio de poder de um lado ou de outro do relacionamento. Problemas podem surgir entre chefe e subordinado. Pode haver uma série de problemas, mas eu acho que quando você tem esses relacionamentos no local de trabalho, você está adicionando algo a mais. E é exatamente isso que temos aqui, certo? Quero dizer, tem imagens da câmera corporal desse casal se beijando, vamos falar a verdade. Eles estão, sabe, se beijando, se tocando e tudo mais diante das câmeras. Em outro momento não registrado pela câmera, aparentemente eles tiveram relações sexuais no campus. Vamos falar primeiro sobre a câmera corporal. Quero dizer, beijar dentro da escola, no local de trabalho, isso é motivo para tanta preocupação? Eles exageraram só por causa de beijos e abraços? Bem, são duas questões, certo? Uma é, você pode ter qualquer tipo de interação física romântica no local de trabalho. E provavelmente não, quero dizer, isso é algo pelo qual um empregador poderia legitimamente te demitir. Mas aqui o local de trabalho é uma escola, com crianças por perto. E isso realmente torna tabu e inaceitável ter qualquer tipo de relação na escola. Para mim, isso parece ter passado dos limites. E acho que o que quero destacar em tudo isso também não é que isso seria aceitável em uma escola de ensino médio, mas não era uma escola de ensino médio. Era uma escola primária onde temos crianças pequenas. Nas imagens da câmera corporal, é possível ouvir vozes de crianças que são pequenas. Ver essa cena com um policial e um professor pode ser chocante, especialmente a parte da atividade sexual. Agora, eu pesquisei sobre tudo isso e não fica explícito até onde eles foram, tipo, se eles tiveram relação sexual. Não sabemos exatamente o que aconteceu, mas foi uma atividade sexual. E isso é complicado porque foi depois do horário, mas os alunos têm treino depois da escola. Eles poderiam estar lá devido à creche ou algo relacionado por se tratar de uma escola primária. Então, essa atividade sexual na escola, depois do horário, quero dizer, o que você pensa sobre isso? Então, por ser uma escola, porque pode haver crianças por perto a qualquer momento, eu acho totalmente inapropriado ter qualquer tipo de atividade física nas dependências da escola, especialmente em uma escola primária. Isso realmente não importa. Quero dizer, acho que é um pouco melhor que tenha sido depois da aula do que, sabe, durante o dia ou no almoço ou algo assim, mas ainda é inapropriado, ainda passa dos limites. Então, minha próxima pergunta sobre tudo isso é: por que não há nenhum tipo de acusação criminal aqui? Porque se eles tiveram essa atividade sexual, eles poderiam ter se exposto. Vou apenas presumir que, de alguma forma, eles estavam em estado de nudez enquanto estavam neste campus. Como eu disse, os alunos poderiam estar lá para atividades extracurriculares, ensaio ou treino. Alguém poderia ter entrado e visto isso. Então, isso que aconteceu é motivo para algum tipo de investigação criminal? Quer dizer, tecnicamente, provavelmente poderia ser motivo para algum tipo de, sei lá, colocar menores em perigo ou exposição indecente.
provavelmente daria para levantar algumas acusações, mas eu só fico pensando se isso é apropriado ou necessário nesse caso. Agora você tem duas pessoas que, convenhamos, foram publicamente envergonhadas por causa disso. Isso custou a eles, pelo menos custou ao policial o emprego dele. Pode custar à professora o emprego dela também. Se eles perderão o emprego e serão publicamente envergonhados, precisamos realmente de processos criminais por isso? Eu não sei se chegou a esse nível. E vamos falar sobre o policial que, como você mencionou, acabou perdendo o emprego. Houve uma investigação da corregedoria e eles descobriram tudo isso. E eu fico me perguntando o que realmente foi a gota d'água ali, porque temos a câmera corporal mostrando eles se beijando, eles não estão fazendo sexo, mas temos a câmera corporal. Ainda não está claro o motivo da ligação, mas você acredita que a existência da gravação em vídeo de tudo isso levou a situação para outro patamar? Talvez o vídeo não é tão chocante se comparado com os tipos de vídeos que a gente vê de vez em quando em alguns desses casos. Então, é o que é. Acho que o fato de ter ganhado certa notoriedade pública e ter vindo à tona provavelmente fez com que eles sentissem que precisavam dispensá-lo do serviço. Sabe, ele foi enviado para a escola para fazer seu trabalho como policial. Então, na verdade, ele não deveria estar usando essa oportunidade para ter qualquer tipo de relação com ninguém e, com certeza, não nas dependências da escola. Acredito que é uma ofensa que justifica a demissão. Não sei como era seu histórico profissional. Eu não faço ideia se havia outros problemas anteriores a isso ou qualquer coisa que tenha criado um precedente ou que eles tenham considerado. Então, eu acho que foi uma ofensa passível de demissão, mas provavelmente foi a notoriedade de tudo isso que fez passar dos limites. Vimos mensagens de texto revelando que eles mantinham um relacionamento contínuo em meio a tudo isso. Concordo com você. Para ser honesta, as mensagens de texto não me pareceram tão picantes. Em algumas delas, eles estavam perguntando quando iriam se encontrar. Você está usando uma roupa de festa? Para mim, algo bem básico. Mas eu acho que a parte da notoriedade é o fato de que a mulher, a professora, era casada e se envolveu nesse caso com seu colega de trabalho, vamos dizer, esse policial. Talvez por isso ganhou tanta notoriedade. Para mim, as mensagens não são tão absurdas assim. O que você acha delas? Então, para mim, as mensagens não me incomodam. E o fato de ser um caso extraconjugal, eu não acho que seja motivo para demissão. Olha, se o policial tivesse entrado na escola, conhecido alguém, eles tivessem trocado números de telefone. Ele foi para casa, ligou para ela, tiveram um relacionamento sem relação com a escola, não envolveu a escola. Eles são adultos consentindo. Eu não sei se isso faz com que seja motivo para a demissão do emprego. É o fato de que parte disso aconteceu nas dependências da escola que coloca tudo em um patamar completamente diferente. Eles podem trocar mensagens de texto. Não vejo problema nisso. Sim, exatamente. Quero dizer, tudo meio que volta ao fato de ter acontecido em uma escola e ao fato de que ela era professora lá. Ele era o policial. Porque, como você disse, não é ilegal ter um caso. Não é ilegal mandar mensagens pra alguém, ter um relacionamento por mensagens ou trocar mensagens sensuais. Isso não é um problema. Mas é a parte da escola que é o problema. E nós falamos um pouco sobre ele, que agora está proibido de ser um agente da lei de qualquer forma em todo o estado do Tennessee, para sempre, banido permanentemente. Ela foi suspensa por 2 dias e depois pediu demissão. O que você acha das respostas para cada situação? É diferente. Um é um policial e a outra é uma professora, mas ela não teve exatamente as mesmas consequências que ele teve. A gente não sabe quais são as consequências, porque não sabemos se ela vai conseguir outro emprego em outro distrito escolar em qualquer lugar do estado, já que isso está no histórico dela. Na verdade, são consequências bem graves quando você para pensar. Esse era um policial relativamente jovem e agora ele está proibido de ser policial em qualquer lugar do estado pelo resto da vida. De novo, eu não sei o quão amplas vão ser as consequências para o professor, mas elas são bem graves. Eu não sei sobre isso, não sei se os dois precisam de banimento vitalício com base no que aconteceu aqui. Quero dizer, o que eles fizeram está claramente errado, claramente foi um erro. Eles não deveriam ter feito nada dentro da escola. Ambos estão em posições de confiança.
O policial, até mais do que o professor, na minha opinião, mas ambos têm empregos em que estão em posições de confiança e precisam conquistar isso e continuar conquistando. Então, eu acho que é realmente uma decisão difícil sobre quão severa deveria ser a punição. E eu fico pensando, para o policial em toda essa situação, se talvez ele tenha recebido uma punição mais severa, digamos assim, justamente porque, como você mencionou, ele é um policial, em primeiro lugar. Em segundo lugar, durante a investigação da corregedoria, os detetives ou investigadores perguntaram a ele: Ei, você estava se envolvendo com essa garota? Ele negou inicialmente quando questionado sobre o que estava fazendo, mas depois acabou admitindo: Sim, ok, tudo bem, nós fizemos isso. Essa negação inicial e mentira para um policial, sendo ele mesmo um policial na época, é uma questão importante. O que você acha disso, dessa negação inicial de tudo? Sim, isso é um fato ruim. Isso não ajudou ele. O fato de ele ter sido desonesto sobre isso no primeiro momento, de não ter contado a verdade. Creio que isso o prejudicou. Então, não sei se ele teria sido punido com menos severidade se tivesse sido sincero quando foi questionado, mas não acho que isso tenha ajudado ele em nada. Ele não é apenas um policial, ele era um policial que lidava diretamente com o público. Ele era alguém que o departamento colocou em uma posição para ir às escolas e conversar com alunos e professores. E isso, novamente, é uma posição de grande confiança. Então, quando essa pessoa comete uma má conduta e depois mente sobre isso, eu entendo por que o departamento dele ficou ofendido com isso. Então, novamente, falamos brevemente sobre ela e as repercussões. E você destacou que ainda não sabemos exatamente. O resto da carreira dela acabou? O que pode acontecer? E eu sei que isso está sendo analisado agora pelo Conselho Estadual do Tennessee, que está revisando tudo isso e vendo o que podem descobrir a respeito de tudo isso. Mas com ela, quero dizer, normalmente quando faço histórias assim, sinceramente, no Law and Crime é sobre uma professora que tem relações sexuais com um aluno. E então elas se tornam criminosas sexuais por vários motivos. Não é só porque é menor de idade, mas também porque há um desequilíbrio de poder. No entanto, não houve relação sexual entre professora e aluno, apenas uma atividade sexual consensual entre adultos no campus. Então, ela deveria ser considerada uma criminosa sexual em toda essa situação? Não, eu não acho que deveria. Eu concordo com você. Não há nada aqui direcionado a um estudante. Então é uma categoria totalmente diferente. Eu não considero nenhum dos dois um agressor sexual. São dois adultos consentindo novamente que tomaram uma má decisão sobre onde ter parte de sua atividade. Também não sei quantas vezes eles tiveram esse tipo de atividade na escola em comparação com outros lugares. Isso pode influenciar um pouco minha avaliação, mas eles não são criminosos sexuais. Acho que seria exagero caracterizar dessa forma. E nós já falamos sobre o lado criminal das coisas. Parece que não vai haver uma investigação. E pelo que você disse, nem parece que seria necessário mesmo. E quanto ao lado civil das coisas? Por ser um assunto delicado, envolvendo uma escola primária com alunos jovens, inclusive no vídeo da câmera corporal, ouvimos o aluno interagindo com o policial e a professora, que provavelmente conheciam bem muitos alunos. Poderia haver algum tipo de ação civil em relação a tudo isso? Sim, essa é uma pergunta interessante. Seria difícil apresentar uma reivindicação. Tipo, se eu quisesse ser um advogado criativo de acusação, eu conseguiria apresentar uma reivindicação em nome dos alunos, dizendo que de alguma forma eles foram prejudicados por isso. Seria diferente se alguém tivesse flagrado isso. Então, eu acho que você teria uma reivindicação muito mais concreta, talvez, de que eles foram expostos a algo inapropriado. E pode até haver uma reivindicação contra a escola ou até mesmo contra a polícia. Porque se você vai fazer uma reivindicação dessas como autor, você quer mirar nos bolsos mais fundos possíveis. E um professor demitido ou que pediu demissão e um policial demitido não vão te levar muito longe. Então você iria querer ir atrás do Estado. Mas eu não acho que haja o suficiente aqui que envolva os alunos para permitir qualquer litígio civil. Agora, por sinal, o professor ou o policial poderiam potencialmente entrar com ações civis alegando que suas demissões foram de alguma forma injustas, mas também não acho que isso iria muito longe. Eu não vejo nenhum litígio civil aqui indo muito longe.
No geral, esse é um caso tão interessante porque é diferente de muitos dos que já cobrimos aqui no Law and Crime quando um professor está envolvido. É bem diferente pelo fato de termos 2 adultos, e é interessante ver as possibilidades de todos os âmbitos aqui. Rich Schoenstein, agradecemos por explicar tudo sobre esse escândalo. Obrigada pela participação. Foi um prazer. Ótimo tema. É assim que esse caso nos deixa por hoje. Se gostou do que viu, inscreva-se no nosso canal Notícias Escandalosas para tudo sobre escândalos e crimes reais. Não se esqueça de enviar dicas para nós em escandaloaleiecrime.com, nosso canal de denúncias. Obrigada por assistir ao escândalo de hoje. Sou Sierra de Lespe, sua apresentadora. Até a próxima!